Eu lembro que saiu a minha aplicação favorável como residente digital da Estônia numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava com uma empresa aberta e conta bancária pronto para faturar. Nunca que eu ia imaginar que em 2, 3 anos eu ia estar morando na Espanha, com uma empresa na Europa, no caso na Estônia. O Rodrigo Almeida trabalhou mais de 10 anos em São Paulo com audiovisual. E hoje ele comanda uma assessoria que ajuda brasileiros a se mudarem para a Espanha. Mas antes disso, ele precisou resolver um problema um tanto quanto burocrático. Como continuar a conseguir faturar para empresas europeias sem poder trabalhar formalmente no país em que morava. Optando pelo Residency, o Rodrigo começou a operar sua empresa no ecossistema europeu respaldado pelo governo da Estônia. A abertura da empresa, gestão administrativa e assinatura de documentos é toda feita online sem a necessidade de a presença física no país. Essa estrutura foi decisiva para ele conseguir manter contratos internacionais enquanto construía uma nova base fora do Brasil. Na conversa de hoje, ele conta pra gente como é que foi esse processo na prática, quanto tempo levou para abrir a empresa e quanto é que custa você manter uma empresa estoniana. Além de vários detalhes que ninguém te explica antes de começar esse processo. Se você quiser conhecer melhor sobre os projetos envolvidos aqui nessa história, os links estão na descrição, mas agora bora para esse papo com o Rodrigo. Então, Rodrigo, você morava em São Paulo e passou mais de 10 anos trabalhando com audiovisual, só que hoje você está em Madrid e tem uma assessoria de imigração. Então, cara, a primeira pergunta é como é que rolou essa mudança aí pro país e essa transformação total na sua carreira? Foi algo que eu realmente não esperava, assim. Nunca que eu ia imaginar que em 2, 3 anos eu ia estar morando na Espanha, podendo ter acesso à nacionalidade espanhola por tempo de residência, com a empresa na Europa, no caso na Estônia. Muita coisa mudou em pouco tempo, né? Primeiro, foi um cliente meu que queria vir para a Espanha para poder gravar alguns conteúdos. Inclusive, trabalhei 10 anos, né, no audiovisual em São Paulo. Trabalhei com grandes marcas, estava muito feliz em São Paulo, mas tive esse projeto para poder vir gravar o cliente do meu cliente aqui em Madrid. Eram só 15 dias, não imaginava, nem tinha curiosidade de conhecer a Espanha, porque nada nem a favor nem contra, eu só não tinha curiosidade, eu queria assim, conhecer coisas muito diferentes, né? Eu tinha vontade de, sei lá, viajar para o Japão, para Noruega, coisas muito diferentes da cultura do Brasil. Então, eu vim sem expectativa nenhuma para a Espanha esses 15 dias e me surpreendi totalmente, assim, foi algo que dali daquela viagem, em 3 meses, eu já tava de mudança pronta, com todas as minhas coisas em São Paulo vendidas, apartamento entregue, foi tudo muito rápido. Caramba, então 15 dias só foi suficiente para você se apaixonar pelo país e querer morar aí. E o que foi que aconteceu para você tomar essa decisão? E como é que foi esse processo para você se mudar para ir e começar a trabalhar para empresas de fora? Eu não tenho uma graduação finalizada e eu sempre pensava aquilo, para eu poder morar fora vou ter que conseguir um visto de, sei lá, profissional altamente qualificado, algo assim, vai ser mais difícil. Então era algo que assim, eu tinha vontade, mas meio que falava, não é pra mim, não vou conseguir. E aí eu lembro que no último dia de viagem, eu tava ali tava num barzinho assim, bem típico aqui em Madrid, nas terraças, com um amigo meu, quase na hora de ir pro aeroporto, ele fez uma pesquisa no Google e falou, olha, tem um visto que a Espanha acabou de lançar, que ele permite você residir na Espanha por 3 anos, e esse tempo conta para nacionalidade por tempo de residência, e você não precisa ter faculdade para aplicar para ele nem nada. Eu fiquei assim, nossa, acho que tá bom demais para ser verdade, então tá muito fácil. E aí eu voltei pro Brasil, logo no primeiro dia comecei a buscar muito conteúdo sobre esse tipo de visto de residência, porque já é uma autorização de residência que eles chamam, e eu vi que era possível, super possível. Então, assim, aí começou um plano super rápido de, em menos de um mês, entregar meu apartamento, decidir vender tudo e contratar um advogado para poder fazer todo o meu processo. Então, eu lembro que eu cheguei no Brasil, voltei, né, da Espanha nessa viagem de 15 dias, dia 28 de maio, dia 20 de junho, então menos de um mês eu já tinha entregue meu apartamento, vendido tudo, já estava começando o processo com a advogada e decidido que ia me mudar, no caso, em agosto de 2023 para a Espanha, né? Então, tudo ali foi muito na tentativa e erro também, porque era uma residência nova, então não tinha muito conteúdo na internet, então fui aprendendo muita coisa também no meio do caminho ali, tentando e errando. Tá, então quando você chegou na Espanha, qual que era a sua ideia inicial? Esse seu visto aí não te permitia trabalhar para empresas espanholas, então qual que era o seu plano? Como que você pensava em trabalhar nesse começo? Exatamente, então eu não posso trabalhar, no caso assim, eu não posso ser como se fosse um CLT no Brasil, né, na Espanha, mas eu até poderia
prestar serviços para empresas espanholas, mas ia ter um limite de 20% do meu faturamento anual ali no imposto de renda, digamos assim. Então a intenção era mudar todo o meu escopo de trabalho, de assim, encontrar os parceiros em São Paulo para fazer as captações audiovisuais e tudo mais. Eu ficar encarregado de toda a parte que eu pudesse fazer remoto, como edições, enfim, gerenciar, porque a gente trabalhou muito com squads, então gerenciar uma equipe que estava em um projeto e tudo mais. Essa era a intenção. Eu lembro que foi um momento também que logo quase no meio ali entre decidir e vir para a Espanha, eu acabei pegando um projeto super grande também com uma grande marca de cerveja no Brasil, que era totalmente remoto, então estava bem alinhado com o que eu podia fazer na Espanha, estava super feliz. E era isso, assim, a intenção era 2 anos trabalhando remoto com audiovisual na produtora que eu já tinha criado em São Paulo, com tudo o que eu pudesse fazer remoto, e então, depois dos 2 anos, aplicar para a tão sonhada nacionalidade espanhola, já que na Espanha é um dos lugares mais fáceis, assim, para a gente ter nacionalidade por tempo de residência, para quem não tem direito por ascendência. Esse era o plano, mas no meio do caminho os planos vão mudando. E em que momento que o E-Residency entrou nesse processo para você? Foi quando você se mudou com esse plano de trabalhar 2 anos com audiovisual e pensou, preciso de uma empresa? Ou foi algo que surgiu mais no meio do caminho, quando você descobriu esse negócio aí de assessoria de imigração? O E-Residency veio na minha vida muito antes, assim. Eu conheci em 2019. Em 2019, eu já tinha alguns conteúdos em São Paulo, alguns meetups falando sobre, e aí eu lembro que eu sempre me inscrevia, estava de olho, sempre participando de algumas newsletters, conhecendo sobre mais. Eu tinha, assim, interesse de ter alguma coisa internacional, um negócio internacional. Eu não sabia como, mas eu já estava, talvez, buscando alguns conteúdos ali. Então eu já estava entendendo como funcionava todo o programa da Estônia desde 2019. Estava escutando, né, o burburinho ali em São Paulo na época. Só que, efetivamente, eu não via naquele momento, eu acho que até poderia já ter criado isso antes, talvez naquele momento minha cabeça ainda estava um pouquinho fechada para alguns outros horizontes, e justamente mudar para a Espanha, ter aberto aí a um mercado que eu não poderia trabalhar para a Espanha, mas eu poderia trabalhar para outras empresas da Europa, né? E a gente sabe que tem cidades na Espanha como Barcelona, que é uma cidade super internacional, que você pode fazer muito networking com empresas de toda a Europa, e foi isso que aconteceu, né? Eu conheci uma empresa da Alemanha, que acabou acontecendo ali a possibilidade de eu prestar serviços, né, para eles de audiovisual remoto, gerenciando uma equipe no Brasil, que ia estar fazendo toda uma parte de edição, de redes sociais também, de estar postando, e eles precisavam assim, ok, a gente quer você, só que vamos seguir aqui o fluxo correto, que a gente precisa de uma invoice, melhor ainda se for de uma empresa da Europa, por exemplo. Acabei prestando serviços com a Estônia depois, até já pulando um pouquinho, para vários outros países, mas eles queriam algo mais seguro ali, talvez ali da Europa. Foi aí então que eu falei, olha, acho que agora é o momento. Eu lembrei de tudo que eu já tinha escutado sobre o programa da Estônia desde 2019, e aí agora em 2024, no início de 2024, falei, agora é o momento. E aí foi quando eu decidi realmente aplicar, né, para poder fazer a residência digital e depois, posteriormente, abrir a empresa. E aí meu primeiro trabalho foi esse com essa empresa da Alemanha, já que eu não podia prestar muitos serviços para empresas da Espanha, mas toda a Europa ainda tinha uma gama de países aí para poder me conectar, e a Estônia foi essencial para poder conseguir prestar o meu serviço e fazer o faturamento da forma correta, como eles pediam. Você tinha falado que já conhecia o E-Residency, mas nunca foi atrás de se aplicar no programa ou abrir empresa. Quando você chegou aí, o que é que te fez pensar? Bom, eu preciso prestar serviço e tem lá o E-Residency. E quanto tempo que demorou até você se aplicar no processo, conseguir abrir a empresa, emitir a primeira fatura e o primeiro pagamento? O processo inteiro, assim, foi relativamente rápido. O que mais demorou foi a primeira etapa, onde eu tenho que aplicar e verificar toda a minha documentação como pessoa física. Então, em 2024, ali, aquilo estava sendo feito pela polícia da Estônia. Então, por questões de segurança, tem que fazer toda uma checagem, digamos assim. E demorou mais ou menos ali uns 30 dias. Mas essa foi a etapa que mais demorou, porque dali pra frente, tudo foi muito rápido. Eu lembro que saiu a minha aplicação favorável como residente digital da Estônia numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu já estava com uma empresa aberta e conta bancária pronto para faturar. Assim, foi coisa de 24 horas úteis, 48 horas no máximo, já estava pronto para poder operar tranquilamente. Eu imagino que isso seja parecido com o que acontece no Brasil, né? Porque aqui quem é PJ e recebe através de empresa precisa emitir uma nota todo mês, mandar lá para a pessoa que está pagando para conseguir receber o dinheiro. Qual que é a sua interação com o sistema da Estônia? Você precisa também emitir um invoice, uma nota, não sei qual é o nome, aí todo mês?
Com o sistema do e-Residency é mais ou menos assim? Como que é o uso no dia a dia? Então, pela empresa da Estônia, eu faço a emissão da invoice, né, que seria a nossa nota fiscal no Brasil, para a empresa a qual eu estou prestando serviço, seja, enfim, na Alemanha, ou seja, para uma pessoa física também, de qualquer um dos países. Então, a gente recebe esse dinheiro da prestação de serviço ali na conta da empresa, que aí é o momento que a gente vai usar, né, na conta da empresa mesmo, dinheiro para questões como pagar alguma ferramenta que a gente tenha que usar, ou pagar outros fornecedores, né, talvez alguém que trabalha para mim como um PJ, essa pessoa emite uma nota fiscal, se é do Brasil, emite uma nota fiscal para a minha empresa da Estônia para eu poder pagar ela, ou se é de um outro país, uma invoice. E quando eu, Rodrigo, quero retirar esse dinheiro da minha empresa da Estônia, a maneira que hoje em dia a gente tem feito é emitir uma nota fiscal da minha empresa no Brasil para a minha empresa da Estônia, e aí sim eu faço toda a questão de repassar para mim o lucro da empresa dessa forma, né? E cara, me fala uma coisa, como é que funciona a questão de imposto nessa sua história aí? Porque você mora na Espanha, certo? E sua empresa é na Estônia. Você paga imposto da Estônia e da Espanha também? Exato, sim. Hoje, como eu sou residente fiscal no Brasil e na Espanha, então eu tenho que declarar nos dois lugares. A forma como eu retiro o dinheiro da Estônia é pelo Brasil, mas ainda assim, por ser um residente na Espanha, eu também tenho que declarar toda a minha renda de pessoa física mundial. É algo que tem acontecido até eu pegar minha nacionalidade espanhola que eu estou solicitando agora. Depois, se eu decidir mudar de país e ir para outro país que seja diferente a tributação, e aí é a questão também de se pensar, né, em planejamento tributário, mas hoje em dia, então eu declaro tudo no Brasil e também na Espanha. A questão é que o Brasil e a Espanha possuem um acordo de não bitributação, né? Então o que eu pagar no Brasil, eu não preciso necessariamente pagar na Espanha, mas eu tenho que declarar na Espanha que eu ganhei. E cara, quanto é que custa manter a sua empresa na Estônia morando na Espanha? Vale a pena no final das contas? E outra coisa, se tem alguém que te ajuda com contabilidade e outros serviços para evitar problemas no futuro com coisas fiscais e por aí vai? Então, o primeiro passo para poder abrir empresa é ter o que a gente chama, né, do contato lá na Estônia, porque você precisa ter uma empresa, um endereço na Estônia. Existem várias empresas ali no marketplace da própria eResidency, que eles colocam várias empresas que oferecem esses serviços. Então eu fui lá, escolhi uma empresa, que ela então é o meu contato na Estônia junto ao governo, então isso facilita esse processo de, se eu precisar receber também algum documento, quem faz atos em meu nome, né, de contabilidade principalmente, então essa empresa ela faz tudo. No caso, é o meu contato junto ao governo, e também faz toda a parte de contabilidade que a gente tem que passar para o governo da Estônia. Então essa empresa que faz toda essa parte de contabilidade é o meu contato, eu tenho um valor mensal que eu pago, e isso vai depender também do quanto a sua empresa fatura, mas para mim é muito interessante ter a empresa na Estônia e pagar isso mensalmente para a empresa que faz toda a parte de contabilidade, né, e também é o meu ponto de contato ali com o governo, porque a gente já fez comparações com países aqui na própria Europa e a Espanha é um dos países mais burocráticos para se ter uma empresa. É muito caro qualquer processo que tem que ser feito, e na Estônia é muito interessante porque assim, a gente tem um número aqui na Europa que a gente chama do nosso número de IVA, que é número para poder fazer transações entre as empresas dos países. E é incrível porque assim, na Estônia, com um clique, você solicita o seu número de IVA e ele já é gerado. Enquanto na Espanha, dependendo, pode demorar dias para você ter esse número. Então, assim, toda a burocracia que tem na Espanha, que é onde hoje eu sou residente, porque foi o país que abriu as portas para essa residência, porém tem uma burocracia muito grande para a empresa. Eu vi que não seria interessante ter empresa aqui. Então, a empresa na Estônia é muito prático, muito eficaz, porque em um clique eu posso resolver uma série de documentações ou solicitações ali, enquanto na Espanha isso ia levar dias e muito caro, né? Enquanto boa parte na Estônia é muito mais barato. Então, pagar esse contato, né, na Estônia, que faz toda essa relação com o governo e também faz a contabilidade da minha empresa, é muito vantajoso quando eu vou ver no final o quanto eu estaria pagando, por exemplo, aqui na Espanha ou então até mesmo no Brasil para poder manter uma estrutura. E assim, o valor que eu pago mensal para a estrutura que eu tenho é de aproximadamente, arredondando, 180 euros, né, 179 e alguns quebrados. Isso é mensal que eu pago e para mim vale muito a pena, porque o faturamento que eu tenho, se comparado no Brasil, tanto de imposto que eu ia estar pagando, ia ser um número muito maior se a gente for pensar em proporcional, né? A gente não pode só pegar 180 euros e converter, porque não vai fazer sentido no cenário. A gente tem que pensar, então, quanto que esses 180 euros é em relação ao nosso faturamento. Assim, se fosse na estrutura do Brasil, com o mesmo faturamento, proporcionalmente eu ia estar pagando muito mais imposto em contabilidade e ia ser muito mais oneroso
manter essa empresa no Brasil. Faz muito sentido para mim ter empresa na Estônia, faturar tudo pela Estônia, poder usufruir do próprio dinheiro ali, os benefícios da empresa para investimento na empresa e retirar para o Brasil somente ali o que eu vou estar trazendo como lucro mesmo para pessoa física. Durante todo esse processo aí de abertura de empresa, registro de VA, declarações fiscais, você teve algum tipo de dificuldade operacional, alguma coisa que te deixou preocupado de alguma forma? Então, assim, o perrengue que eu tive foi com a minha empresa no Brasil para poder resolver algumas questões burocráticas que não tinha deixado uma procuração e tudo mais, sendo que da Estônia, de onde eu tiver, eu coloco o meu leitor de cartão e o meu cartão que chegou lá na embaixada e faço tudo pelo computador, bem tranquilo, num clique. E cara, me fala uma coisa, para quem é brasileiro, PJ, que trabalha para empresas europeias, o e-residency faz algum sentido? Vale a pena abrir uma empresa europeia morando no Brasil? Ou isso é mais indicado para quem quer empreender na Europa mesmo? Falando sobre a questão de internacionalizar, digamos assim, né, o seu serviço, além da facilidade de receber em várias moedas, então seja euro, que é a moeda principal ali, né, da Europa, ou então até entre outras que você pode criar contas bancárias enfim, multimoedas, o principal também é a questão de ter uma empresa legalmente operando naquele espaço econômico europeu, por exemplo, para quem quer ter clientes na Europa. Traz uma segurança muito grande a empresa estar registrada na Europa. Então, se você está buscando clientes fora do Brasil, se você está querendo, enfim, captar clientes em qualquer lugar aqui da Europa, ter a sua empresa na Estônia vai trazer uma segurança jurídica até para se apresentar e captar esses clientes, provavelmente. Então, acho que vai fazer uma diferença não só na praticidade que já tem de ter uma empresa na Estônia, mas também de como se apresentar, de ter uma empresa registrada na Europa. Abrindo um parêntese na nossa conversa aqui, eu preciso falar pra você que o e-residency não é uma fórmula mágica, tá? Muito menos um atalho pra ficar rico ou qualquer coisa desse tipo. Mas tudo que eu já vi é uma das formas mais sólidas de você conseguir estruturar um negócio internacional. Você consegue ter a empresa na Europa, tocar a empresa de forma remota, com regras previsíveis, num ambiente transparente, tudo de forma digital. O legal é que o jeito que o programa funciona e os incentivos que o governo estoniano dá focam no sucesso de longo prazo da sua empresa. E eu acho que fecha tudo pra mim é a comunidade que existe por trás. Gente de verdade, lidando com empresa, imposto, cliente, com crescimento, erro e acerto, e trocando experiências reais ao longo do caminho. Se quiser entender melhor sobre o e-residency e se o programa faz sentido para você nesse momento, os links oficiais estão aqui na descrição. Não esquece do like e bora de volta pro papo. Agora falando um pouco do seu negócio, como é que foi esse processo de mudança da Espanha e como que você conseguiu o visto de nômade digital? E além disso, em que momento que você percebeu que isso poderia ser um negócio e você poderia ajudar outras pessoas de quebra? Foi muito engraçado porque, assim, eu nunca me imaginei, depois de mais de 10 anos no audiovisual, fazer um câmbio, assim, de carreira para algo que está muito mais ligado, talvez, ao direito, se eu fosse dizer, né? Que é a imigração. Então, tudo surgiu porque eu passei pelo meu processo, né, do visto de nômade digital na Espanha, conhecido como nômade digital, e eu fui vendo as minhas questões ali, os buracos nos serviços que as assessorias ofereciam, e desde pequeno, assim, eu sempre gostei de resolver problema, então eu lembro muito bem que quando eu tinha 17 anos, meus pais me emanciparam para eu poder abrir minha primeira empresa no Brasil. Tava sempre participando ali no Brasil dos Startup Weekends, né, os eventos de empreendedorismo. Sempre gostei de aprender a resolver problema. Eu lembro muito bem também, assim, que no meu primeiro trabalho, CLT, eu fiquei 3 dias, porque eu falei, não, eu quero um pouquinho mais de liberdade e controle, criar o meu próprio serviço e oferecer o meu serviço. Primeiro começou, na verdade, para ajudar alguns amigos que queriam vir para a Espanha, então eu ajudei todo o processo. Quando eu vi que tinha muita gente me perguntando como fazer, eu tava observando esses buracos nos processos, pensei, acho que tem uma oportunidade aí, por que não? Foi aí que eu pensei, vamos solucionar problema, né? É isso que a gente tem que fazer. E aí eu fui efetivamente estudar sobre como funciona toda a questão de estrangeria na Espanha, né, que a gente chama que é os processos migratórios, então estudei tudo que tem de tipo de residência, de nacionalidade e tudo mais, mas para poder focar no nômade digital, que eu acho que no final tudo se conecta a vários outros trâmites, mas eu fui atrás de estudar para oferecer realmente um serviço correto para as pessoas, depois de ajudar esses amigos, foi ali uma ajuda para os amigos, mas agora era o momento de montar uma empresa nesse setor, e aí eu comecei postando um vídeo no TikTok, 2, 3, eu acho que assim, até hoje eu tenho 6 ou 9 vídeos no TikTok, todo dia chegam clientes que querem mudar para a Espanha. A empresa cresceu super rápido, então assim, era uma produtora audiovisual na Espanha que acabou
mudando para uma assessoria que te ajuda na preparação dos documentos, todas as etapas do visto de nômade digital. Então, hoje em dia a gente está, assim, em um ano, com quase 10 pessoas trabalhando na equipe, então foi algo que cresceu muito rápido, que eu nunca imaginaria que ia estar trabalhando nessa área, e eu gosto muito, assim, estou muito feliz eu acho que principalmente ver o resultado final, que é a felicidade das pessoas quando recebem a notícia de que tiveram a residência aprovada na Espanha, e pronto, em 2 anos podem solicitar um passaporte espanhol. E já aconteceu de, por alguma razão, a pessoa não conseguiu visto? Tem alguma coisa comum, alguma situação específica do porquê que isso rola? Sim, existem motivos, assim, de não se enquadrar em alguns requisitos, mas hoje, já conhecendo bem o processo, a gente já está passando de quase 100 residências aprovadas. Depois de conhecer muito bem como funciona o processo, entender qual que é o documento que o governo quer ver para cumprir aquele requisito. E eu sempre falo, sou muito transparente. A gente já teve residência negada? A gente já teve residência negada. A gente conseguiu reverter, porque a gente entendeu os requisitos, né, encontrou ali o que precisava ser alterado no perfil do cliente para poder ter aquela aprovação. Então, apesar de ter 2 residências negadas, a gente reverteu, então posso dizer que no final foi 100% de aprovação, porque, na verdade, assim, é uma residência hoje que eu sempre falo, né, para os brasileiros que vêm conversar comigo, de que a gente aproveitar o momento de que é uma residência que você consegue em 20 dias úteis na Espanha, 3 anos de residência, e pode pedir passaporte espanhol depois. Então, assim, a taxa de aprovação é muito alta, é relativamente fácil. Tem que saber os detalhes, eu acho que esse é o nosso serviço aqui, em mostrar o caminho das pedras, mas é uma residência que tem uma alta aprovação, então a gente tá muito feliz porque tem muito brasileiro vindo pra Espanha ultimamente, e a gente tá conseguindo regularizar todos eles. Bom, Rodrigo, eu não sei se você tá à vontade para falar sobre isso, mas quanto é que custa o seu serviço, cara? É um valor fixo ou depende de casos e casos? É um valor fixo, no caso, para titular, e depois dependentes, né? Porque tem os dependentes, você pode trazer a família. Lembrando que tem aquela limitação para o titular, porque o titular não pode trabalhar na Espanha, não pode ser um CLT, digamos assim, entre aspas, na Espanha, só que os dependentes podem, né? Então, se vem um casal, eu falo que o dependente tem mais benefício do que o próprio titular do visto. Então, os dependentes podem. E pensando agora em valores, né? A questão é que, realmente, para titular é uma documentação muito maior e para dependente é menor. Então, é um valor para titular e um valor para dependente. Apesar de você conhecer algumas outras assessorias ali, entender o serviço, a gente entendeu que a gente entrega muito em todas as etapas, porque nosso foco é o antes, durante e o depois. Geralmente a assessoria te larga quando você tem a resolução aprovada da residência. Só que a gente já inclui no nosso serviço todos os outros trâmites pós que são obrigatórios, né? A pessoa precisa tirar a identidade, precisa entender como se registrar como autônomo, que é um dos requisitos, precisa entender como, por exemplo, trazer o seu pet para a Espanha, é um processo que eu passei de trazer pet. Então, assim, a nossa intenção é um antes, durante e depois, é bem 360, digamos assim. Esse eu acho que é o principal ali, o pós. A gente não abandona o cliente no pós com tudo que ele precisa para tirar a CNH, trazer pet, abrir autônomo, tirar a identidade. E então, assim, o nosso serviço hoje para titular é de 1.430 euros e de 440 por dependente. A gente entendeu que a gente resolve o problema em todas as etapas, e então esse é o valor que a gente definiu, que realmente está entregando, os clientes estão felizes, a gente está resolvendo os problemas, então acho que tem sido um valor justo. Então a gente oferece essa reunião gratuita ali para tirar todas as dúvidas sobre o processo da autorização de residência em si, sobre até no futuro algumas coisas sobre nacionalidade, como se conecta, ou sobre a vida na Espanha também. É uma reunião gratuita, só entrar em contato lá pelos canais. nomadnaespanha.com é o nosso site, em português para o público brasileiro, e Nomad Visa in Spain, agora lançando para o público gringo, e que lá você consegue marcar a sua consulta gratuita. Eu falo que o nosso trabalho é ajudar a economizar da maneira inteligente, porque na própria reunião gratuita a gente vai falando, as pessoas vão pensando, eu tenho que apresentar tal documento, mas eu falo, não, se você vai em família, tal documento já serve para os 3 e você não precisa usar mais um outro, então já economiza em tradução, economiza em cartório. Então, assim, o meu trabalho é muito isso também, é analisar como um todo e ajudar a pessoa a economizar de uma forma estratégica na documentação. E cara, você tá prestes a ter o passaporte espanhol. Quando isso rolar, vai valer a pena para você abrir uma empresa espanhola ou é melhor continuar com a empresa estoniana? Não, sim, empresa na Espanha tá fora de cogitação. A minha intenção é continuar com a empresa da Estônia, faturando para os clientes fora do Brasil, os clientes que estão nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, que hoje precisa de visto para entrar na Espanha, Austrália, enfim, faturar tudo pela Estônia e continuar no Brasil. Vou continuar faturando pela empresa que eu tenho no Brasil por questões estratégicas, mas a minha intenção é, tendo o passaporte,
eu pretendo, talvez não ficar na Espanha mais de 6 meses por questões de tributação, porque já que eu sou nômade digital, eu realmente posso trabalhar de qualquer lugar, eu posso fazer toda a preparação da documentação para os clientes de qualquer lugar. Agora, por exemplo, eu passei 2 semanas na Argentina, 2 semanas no Brasil e apliquei normalmente para as residências de nômade digital na Espanha. Então, minha intenção é ficar mais nômade, porque eu fiquei esses 2 anos aqui na Espanha um pouquinho mais, porque para cumprir o requisito da nacionalidade, que é de viver 2 anos na Espanha, mas pegando o passaporte, a intenção é ficar um pouco realmente mais nômade, mas continuar com uma empresa na Estônia como operação para poder fazer acontecer todo esse serviço aí, que no final é internacional. Bom, Rodrigo, para fechar, tem algum conselho que você daria para pessoas que querem seguir um caminho parecido com o seu? Seja para ser uma digital, abrir uma empresa aí fora e operar de qualquer lugar, ou efetivamente levar o negócio para a Europa? Eu acho que assim, o primeiro conselho é não ficar parado. Assim, o próprio programa da Estônia oferece lá uma área de eventos, então tem que ficar ligado o que está acontecendo no Brasil, mesmo que talvez não seja o momento exato de abrir a sua empresa na Estônia agora, de estar fazendo networking, conhecendo pessoas ali que realmente já têm negócios globais, porque ali você pode fazer uma conexão muito importante que vai dar o start para poder abrir a sua empresa na Estônia. Então, o primeiro passo é não ficar parado, participar dos eventos, fazer networking, porque você tem que estar em movimento para criar essas oportunidades e em breve tá assim abrindo a sua empresa na Estônia. Então, acho que essa foi a minha intenção também aqui. Eu fiquei em movimento, buscando networking para poder achar esse público que eu queria prestar serviço e já estava me informando ali também com os eventos da própria Estônia que tem ao redor do mundo e tem os webinars também. Então, assim, busca informação no site do programa do Way Residence, tem eventos. Acho que é o primeiro passo para poder começar a internacionalização do seu negócio. Bem, essa história do Rodrigo mostra pra gente como que é muito fácil você abrir uma empresa na Estônia e operar essa empresa de qualquer lugar do mundo. É uma ótima estrutura para quem quer construir uma carreira internacional sem necessariamente estar atrelado a uma localização física, além de ser uma ótima porta de entrada para o mercado europeu para quem tem a empresa e quer internacionalizar ela lá nesse mercado. Agora é a hora de você olhar os links que estão aqui na descrição, entender quais são os pré-requisitos de verdade, né, se encaixam para você, se é que faz sentido para sua realidade, entender como se aplica, entender que documentos você precisa, para você começar aí a sua jornada internacional rumo a ser um empreendedor ou uma empreendedora na Europa ou em qualquer lugar do mundo, operando a sua empresa na Estônia. E esse é só o primeiro episódio de 3 que eu vou lançar aqui especiais sobre o Residence e a Estônia. Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar like no vídeo e, é claro, deixar qualquer comentário aqui para eu entender melhor qual é o estágio que você tá nessa jornada rumo ao empreendedorismo digital de qualquer lugar do mundo. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo em breve. Tchau!